Veja bem, Diniz, há duas questões aí, diferentes e que precisam ser bem esclarecidas. Uma questão é a maneira como a mídia se conduziu na cobertura desse caso. E aí eu concordo com você, efetivamente, a cobertura dos meios de comunicação em geral a respeito desse tema foi parcial, foi totalmente distorcida e não foi equilibrada. Essa é uma questão. E você tem razão. Por outro lado, mesmo tendo agido assim, isso não elimina o fato de que, na questão de fundo, o que está se discutindo é uma questão democrática muito profunda e que diz respeito não em relação ao comportamento da mídia. Nós não podemos pautar a nossa avaliação do que é correto na questão da gestão dos meios de comunicação pela maneira como a mídia se comportou nesse episódio ou se comporta em outros episódios. Temos que, então, separar as duas coisas e observar com serenidade. Observando com serenidade, vamos ver que, então, há uma questão de fundo que diz respeito não em relação à mídia, mas diz respeito em relação à sociedade como um todo, ao cidadão. E aos direitos do cidadão, aos direitos democráticos, republicanos, conquistados ao longo de uma longa tradição. E esses direitos facultam a qualquer um informar, a qualquer um se comunicar, a qualquer um, seja ele empresário, trabalhador, desempregado, homem, mulher, defenda ele que tipo de religião tiver, esse é um direito de qualquer indivíduo. Não deve se sobrepor a esse direito os direitos de uma categoria profissional. É isso que o STF consagrou e realmente não cabia manter essa legislação que vem do regime militar e que não é à toa que foi imposta pelo regime militar, porque ela visava justamente restrição à liberdade de informação. Muniz Sodré é mestre em Sociologia da Informação e Comunicação, doutor em Letras, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, presidente da Fundação Biblioteca Nacional e autor de mais de 30 livros na área da comunicação, sendo que um saiu agora, A Narração do Fato. Mestre Muniz Sodré, você acha que a partir de agora, extinto o diploma, a mídia vai conseguir brilhar e ser uma instituição respeitável com toda a credibilidade? Veja só, eu acho que essa decisão com relação ao diploma está se discutindo, quando se fala de democracia, está se discutindo substância. Os advogados fazem uma distinção entre direito substantivo e direito adjetivo. O direito adjetivo é o processual. Eu acho que aí foi uma decisão mais processual do que substantiva. Significa o seguinte: a classe dirigente está decidindo de acordo com seus interesses. Portanto, não foi por amor à democracia, nem foi por amor à liberdade que se decidiu, eu diria foi por amor próprio. Amor próprio aqui, amor de classe social. Não creio, eu creio, aliás, que seja um erro de avaliação, porque eu não acho que os ministros do Supremo, assoberbados como são, com muito processo, o seu trabalho, todo mundo, isso está sempre em questão, que tenham tempo suficiente, nem formação específica, para saber da complexidade que é hoje a questão da informação e da comunicação na sociedade contemporânea. Uma sociedade em que o próprio solo onde nós nos movemos é feito de informação, em que a questão da ética, porque essa mídia se dirige aos adultos, mas também àqueles que estão com a cabeça plástica, em idade de absorver e de formar o mundo a partir de informação, que são as crianças, que esse profissional talvez seja mais delicado no que diz respeito à cabeça das pessoas do que o médico. É bem possível. E eu sou a favor de diploma de medicina, porque tem a ver com preservação da vida. Sou a favor também do jornalismo, porque eu acho que a cabeça das gerações futuras tem a ver com informação. E isso que se chama em filosofia ética de futuro. Ética de futuro é aquela quando nós nos preocupamos com a cadeia geracional, com os filhos que vêm, e não com os interesses imediatos de momento que são comandados pela mídia. Portanto, eu acho que essa decisão é mais um capítulo da judicialização da vida social. Isso que falou o jurista, de todo inteiro acordo. É uma legislação indevida da justiça em cima de assuntos que deveriam ter sido discutidos na Câmara, no Legislativo e com a comunidade social. É hora de fazermos uma pausa e voltamos já já.
Quando eu apresentei Mário Vitor Santos, eu apresentei como ombudsman, como ouvidor do portal IG, ele já não é mais, mas não afeta a alta qualidade do nosso convidado. Mário Vitor, você apresentou com muita prudência, eu diria, a questão em dois aspectos. Um, o julgamento em si, sob o ponto de vista doutrinário, e outro, o desempenho da mídia, que parece que você concorda que está abaixo das nossas necessidades como um grande país, um país civilizado. Agora, me diz uma coisa, mas essa mídia que está fazendo os grandes debates. Quer dizer, como é que nós podemos falar em liberdade de expressão no plano jurídico da Suprema Corte, se no dia a dia essa liberdade de expressão é atropelada em todos os sentidos? A mídia tem listas negras, a mídia faz embargos. É preciso lembrar que no ano passado, os 200 anos da fundação da imprensa eles foram esquecidos porque a mídia decidiu que não deveria comemorar um fato dessa magnitude. Quer dizer, como é que nós vamos... Quais são os paradigmas agora para amanhã, para fazer o jornalismo amanhã? Essa pergunta eu queria que você me respondesse. Olha, eu acho eu acho que o problema maior da mídia é a falta de qualidade da sua cobertura. Não julgo que haja, não sinto essa presença dos embargos ou das listas negras, desses métodos, digamos, subreptícios e ocultos de manipulação da informação. Eu não sinto a presença vamos dizer, desses conluios feitos à socapa, no sentido de obter determinados objetivos muito claros. Acho que se existem, são certas coincidências tácitas de interesses. E sinto que o problema maior, você mesmo na sua apresentação do programa, você disse que o Estadão e a Folha travavam uma competição em torno da cobertura das irregularidades no Senado e que a Folha então se prejudicava por manter o senador Sarney entre seus colaboradores. Está aí um exemplo de que há uma certa disputa. Você pode dizer que ela não é a batalha final, mas de que há uma certa disputa e divergência entre os veículos de comunicação em torno da melhor cobertura a ser dada a um determinado assunto. Creio que isso é, em geral, positivo. O que eu quero dizer é que, sobre a questão mais geral, me parece que é muito bom que acabe esse controle governamental sobre a regulamentação da profissão de jornalista. Que venham os cientistas, que venham os artistas, que venham os diretores de teatro, que venham os técnicos, que venham os escritores trabalhar na imprensa, que voltem a trabalhar e a competir com os jornalistas formados pelas universidades. Isso não será negativo. Isso será muito positivo para aqueles jornalistas formados pela universidade. Essa competição é salutar e ela vai, inclusive, incentivar a melhoria das escolas e das faculdades de comunicação. Então, me parece que, por vários aspectos dessa questão, me parece que nós estamos avançando no sentido mais positivo. É a visão que eu tenho. Uma decisão jurídica tem muitas repercussões e, consequentemente, muitos efeitos práticos. E as opiniões sobre o que vai acontecer daqui para frente são muito divididas.